Esse vídeo que eu fiz agora, por último, eu dei o nome de O Caminho dos Farrapos. Que eu lembrei aqui dessa rota que eu fiz de moto entre Porto Alegre, Livramento, Bagé, essa região aqui de Pinheiro Machado. Eu lembrei e sempre tive vontade de conhecer o castelo da família Assis Brasil. E nesse ponto aqui, nas coxilhas do Rio Grande, aí eu gostaria de relembrar um fato muito importante que aconteceu na Guerra dos Farrapos. Essa Guerra do Farrapo aconteceu devido os fazendeiros, na época, estavam insatisfeitos com os impostos cobrados e se revoltaram contra o Império, e no que deu 10 anos de luta, né? Nesses 10 anos de luta aí, eles percorreram toda essa região aí da campanha gaúcha e se dizimaram aí, lutando. Eu sempre achei que essa guerra ela não teve um sentido, porque ela não foi uma guerra pela liberdade de um povo, e foi por os interesses comerciais. E, na verdade, o final disso aí, quem teve um grande prejuízo foi quem lutou pela liberdade, que foram os escravos, que foram sendo colhidos pelos farrapos, que eram os fazendeiros da campanha, os insatisfeitos, e eles foram convencendo os escravos do Império que se eles lutassem pelos farrapos, eles no final da guerra eles seriam libertos, eles ganham a liberdade e também terras para viverem. E eles foram à luta, entendeu? Morreram e no final foram traídos. Foram traídos da seguinte forma: no final da guerra, onde o Império já estava fazendo um acordo lá com Canabarro para assinar a paz, e aí eles pensaram, mas e agora? O que nós vamos fazer com esse pessoal que nós prometemos, essa quantidade de escravos aí? Vamos dar terra para eles? Então ele fez um acordo com Canabarro, que mandassem esses escravos, né, para uma região. Essa região é essa aqui, essas coxilhas aqui, chamado Porongo. E lá, o Moringue, né, que era o comandante lá das tropas do Império, encontrou esses escravos desarmados. Eles desarmaram os escravos. E tem uma história aí que diz que não, que eles estavam desarmados porque eles ficavam lá no final da guerra, eles poderiam querer se vingar de alguém, então eles deixavam eles à noite sem as armas, né? Mas que nada, foi premeditado, entendeu? Matar esse pessoal, terminar com eles, porque aí não ia dar terra para ninguém, como de fato aconteceu. E aí, nessa noite, lá no 14 de novembro de 1844, houve essa barbaridade, essa vergonha, que o Caxias, né, em comum acordo com o Canabarro lá, dizimou os escravos. Alguns deles fugiram. E os que ficaram foram capturados, mandados para o Rio de Janeiro para trabalhar para a coroa lá. Então, é um fato muito grave. Eu, quando garoto lá, guri, né, eu nunca gostei daquelas festas lá da Semana Farroupilha, porque foi uma guerra que na minha cabeça não teve vencedores. Ninguém ganhou nessa brincadeira. Só perderam as vidas. Nunca gostei disso. E depois, que eu notei, que eu vi, hoje eu vi que os meus professores, no tempo de colégio, eles me enganaram. Me enganaram da seguinte forma: eles faziam trabalho sobre Caxias, né? E eu desenhava o Caxias, colava dos livros e fazia aquela barba branca lá de algodão. Então eu fiz
um trabalho para um traidor, um genocida, entendeu? Essa é a minha visão. Eu não participo, até hoje, eu não gostava, e hoje ainda mais eu não vou à festa da Semana Farroupilha. Porque foi uma guerra de que foi a maior vergonha que eu já vi. Aí eu não esqueci dessa região, e que é onde o meu pai andava. O meu pai trabalhava para uma família chamada a dona Joaquina Cis Brasil, da família Cis Brasil. Eles têm um castelo em Pedras Altas, perto de a região ali de Pinheiro Machado. Então, esse diplomata chamado Francisco Assis Brasil, ele fez esse castelo lá. Ele era casado com a dona Joaquina Assis Brasil, a esposa dele, né? E eles fizeram esse castelo. Meu pai, que trabalhava para essa família, né, sempre vinha do cassino e dormia lá nesse castelo. Eles falavam sobre esse castelo. E aí eu sempre pensei, tinha vontade de conhecer. E a minha mãe falava lá que as portas de ferro ringiam, sabe? Aquela coisa estranha, né? E eu tive esse prazer de vir de moto aqui, vim com a minha esposa aí, e peguei uma estrada muito difícil. No meio do caminho eu pensei, eu vou chegar lá e vou encontrar um carro e trazer essa moto aí. Mas quando eu vi o castelo, fiquei muito satisfeito com tudo e tomei coragem e voltei com a moto. E eu ainda pensei, pô, tô com essa onda aí, com essa dificuldade. Meu pai, há 50 anos atrás, ele andava nessa região aqui de Sinca-Chambord. Agora eu com a moto nova aí, cheia de tecnologia, não vou andar. Aí eu revi toda vi essa região, aí lembrei desse fato muito triste que aconteceu na Guerra dos Farrapos. E bom, vamos deixar de lado, isso já passou, mas a história fica aí. É bom que as pessoas leiam. Se discordarem de mim, tem vários documentos lá no Museu Nacional no Rio Grande do Sul falando sobre isso aí. Tem cartas do Duque de Caxias pro traidor lá, o Canabarro. Então é só ler, não tem problema. Então vamos deixar pra lá e vamos andar de moto. Vamos lá conhecer o castelo da Cis Brasil. Um abraço.